Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Esse é o culto online da Primeira Igreja Batista em Tarantim. E como vocês podem perceber, nosso cenário hoje é diferente. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos nessa transmissão direto da nossa comunidade de fé, que algumas pessoas, eu acredito que boa parte dos irmãos, sentindo muita falta desse ambiente, não pela estrutura física, mas pelo ajuntamento, mais pelas pessoas, mais pela nossa reunião de comunhão, de amizade. Mas certamente o Senhor, que é provedor, que é cuidador, estará providenciando muito em breve esse nosso reunir juntos. Muito em breve estaremos mais uma vez congregando-nos aqui e será um tempo de festa, de celebração. Queridos, eu quero deixar aqui um texto bíblico a todos vocês que já nos acompanham, que adoram a Deus conosco. Gênesis capítulo 22, verso 14, que diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jirê, e chamou Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá. Estamos já vivendo os efeitos do coronavírus, estamos já vivendo os efeitos econômicos da pandemia mundial. Estamos vivendo esses efeitos no mundo, no nosso país e também em nossa cidade. A palavra de Deus para a sua vida é que você que já foi afetado economicamente, financeiramente, você que de alguma forma já está vivendo a realidade do desemprego ou da ausência do dinheiro, dos recursos para quitar seus compromissos, eu quero, com base nessa palavra, dizer para você: não perca a fé, não se desespere, porque Deus é provedor. Abraão viveu a experiência da providência de Deus, algo tão impactante que ele resolveu colocar o nome do lugar onde ele viveu a experiência da provisão de Deus, de Jeová Jirê. O Senhor proverá, o Senhor é Deus de providência. Eu quero orar nessa noite, e nessa oração eu quero entregar a sua vida e pedir a você que nesse tempo difícil que talvez você esteja vivendo, que você entregue todo o seu coração, que você desenvolva uma fé maiúscula no Deus provedor. Senhor Deus e Pai, queremos orar, queremos te buscar. A tua palavra nos garante: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, clamamos a Ti, Deus provedor, Deus que foi provedor na vida de Abraão, Deus que foi provedor na vida de José, Deus que foi provedor na vida de Moisés, Deus que foi provedor na vida de Elias, Deus que foi provedor na vida de Daniel, Deus que foi provedor na vida de Neemias, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, Deus que foi provedor na vida de Pedro, na vida de Paulo. Senhor, seja provedor na vida dessa pessoa, Senhor, agora vivendo essa realidade de crise, de desemprego, de ausência dos recursos em sua casa. Pai, mesmo que essa pessoa olhe para um lado e para o outro e não veja solução, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Pai, entre com a sua providência na vida dessa pessoa. Pai, cuide agora dos nossos irmãos, funcionários, ó Pai, da Renata Melo, que o Senhor
providencie fé, providencie, Senhor, certeza de cuidado, Senhor, certeza de provisão do Senhor. Deus, cuide de todos aqueles vivendo agora os efeitos, ó Pai, dessa epidemia que tem afetado o mundo, Senhor. Nós oramos crendo que Tu serás provedor na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus, bendizendo o Seu nome. Que nesse momento de culto, seu celular possa estar desligado, caso você não esteja assistindo o culto pelo celular, você esteja totalmente voltado, entregue a esse tempo, e que ele surta na sua vida o mesmo efeito, como se você estivesse na igreja mesmo, com toda aquela atenção, com toda aquela reverência. Hoje a gente conta aqui mais uma vez com a colaboração do nosso Ministério de Louvor, abençoando nossas vidas. Temos a presença sempre de Roberto, hoje contamos com Keu, com Nina, com Ivone, o auxílio também de Felipe. Louvamos a Deus por você aí do outro lado, que bendiz o nome do Senhor com a gente. Vamos continuar adorando a Deus, lembrando que ainda há tempo de você enviar o link para uma pessoa, o link do canal do YouTube da igreja, para que essa pessoa possa desfrutar desse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos continuar adorando, bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Olá, tudo bem? Eu quero reforçar aqui o convite do pastor para que você adore a Deus aí, juntamente conosco, juntamente com o Ivone, com a Elisângela, com o Keu. Vamos cantar ao nosso Deus com toda a nossa alma. Eleve o seu pensamento a Deus, medite na letra da música, se entregue e nos ajude cantando onde quer que você esteja. E que nesse momento o único objetivo desse culto seja adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Amém? Cante conosco. Por ti
Amém? Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render a tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ó Senhor Deus de paz, de amor, misericórdia, nós queremos, Senhor, te agradecer porque nós temos ainda esse privilégio, Deus, de te adorar. Nós estamos, ó Deus, enfrentando um momento difícil na nossa humanidade, Senhor, mas nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu quero te pedir para cada pessoa que está agora nesse momento, ó Deus, vendo esse vídeo, assistindo esse culto, Senhor, contemple, ó Deus, o desejo do coração, abençoe, ó Deus, proteja, livre e guarde de todo mal. Obrigado, ó Deus, por cada um que se encontra aqui, Senhor. Nós queremos adorar o teu nome pela beleza da tua santidade, Deus, e que os nossos corações saiam daqui, ó Deus, confortados e regozijados pelo teu amor, pela tua bondade. Amém. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, ouvimos a palavra de Deus cantada, agora nós ouviremos a palavra de Deus falada. Convido a você, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 10. Quero dar um tempo a você, encontre o texto bíblico, é importante para juntos analisarmos a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 10. Palavra do Senhor para as nossas vidas diz assim: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Respondendo-lhe, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele também respondeu: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram, também dizendo: E nós, que faremos? E João respondeu: A ninguém trateis mal, nem defraudeis a ninguém. Contentai-vos com o vosso salário. Essas palavras que nós acabamos de ler, elas não são de Jesus. Parece, mas não é. Essas palavras são de João Batista.
E os irmãos sabem que antes de Jesus entrar em cena, antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista pregava e batizava ao redor das terras do Rio Jordão. E João é aquele servo de Deus, é aquele profeta conhecido por sua mensagem dura e também direta. Certo dia, João pregou uma mensagem assim, uma mensagem dura, uma mensagem direta. E como resultado disso, as pessoas foram tocadas, foram despertadas pela palavra. E esse despertamento levou 3 grupos de pessoas a desejarem mudança. Levou 3 grupos de pessoas a desejarem viver para Deus. E elas então chegaram até João Batista e lhes perguntaram: João, agora que nós estamos desejosos, tomados de vontade de viver para Deus, como deve ser a nossa vida a partir de agora? Como deveremos viver? Como deve ser agora, como deve ser pautada as nossas ações, as nossas atitudes? E a Bíblia nos relata que João oferece respostas, conselhos para aqueles 3 grupos de pessoas. Nessa noite, eu quero analisar com você as respostas de João. E eu quero que você entenda que as respostas de João são, na verdade, evidências de uma verdadeira conversão. Quem verdadeiramente teve um encontro real com Jesus, quem verdadeiramente viveu a experiência da conversão, viverá, terá como fruto os conselhos de João para aqueles grupos de pessoas que o interrogaram. Analise comigo, perceba comigo. Primeiro grupo, a multidão. A multidão pergunta: João, o que faremos? Como viveremos a partir de agora? E João responde, verso 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Dessa forma, João estava dizendo: vocês que fazem parte do primeiro grupo, vocês da multidão, precisam entender que todo discípulo de Jesus, que todo servo de Deus é alguém que ama. E aqui, meus irmãos, uma palavra que eu já repeti na nossa comunidade algumas vezes: amor, mais do que um sentimento, amor, mais do que uma emoção, amor é atitude, amor é ação. João, não o Batista, mas o apóstolo, na sua primeira epístola, ele vai dizer: irmãos, meus filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de obras e de atitudes. E essa atitude que João nos convida a ter de amor, nós podemos classificá-la como uma atitude sacrificial, porque observe como é desafiador o conselho de João. Ele vai dizer: quem tem 2 roupas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem alimentos, reparta com quem não tem nada. O conselho é: você tem 2 camisas, dê uma para quem não tem nenhuma. Você tem 2 calças, então dê uma para quem não tem nenhuma. Você tem 2 quilos de feijão, então dê 1 quilo para quem não tem nenhum quilo. Estamos diante de um desafio gigantesco, porque eu compreendo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente é filantrópico, a gente é caridoso, mas através daquilo que sobra, através daquilo que sobeja. E o desafio que João nos dá é um desafio sacrificial, é cortar na carne, é viver de uma forma que a gente ame e reparta de forma desapegada. Eu tenho dito já há algum tempo que a oração do Pai Nosso é também a oração do Pão Nosso. Jesus nos convida a repartir as bênçãos que chegam até nós com as outras pessoas. A bênção de Deus não pode ter um fim em nós.
a bênção de Deus que chega até nós tem que alcançar a vida do nosso irmão. E o tempo que a gente vive vai exigir muito disso. O tempo que a gente está vivendo vai exigir esse tipo de comportamento do povo de Deus, porque a gente já vive os desastrosos efeitos econômicos da pandemia, desemprego, fome. É necessário que agora cada discípulo de Jesus viva esse conselho de João: reparta com quem não tem. Segundo grupo, o grupo dos publicanos, eles também perguntaram: e nós, João, o que faremos? João então responde, verso 13: não peçais, não cobrem mais do que já está ordenado. E aí você pergunta: pastor, mas quem são os publicanos? Os publicanos são os funcionários estaduais, os funcionários do Estado. Os publicanos são os cobradores de impostos. Os publicanos são os funcionários do Império Romano, aqueles que deveriam ir de casa em casa, cobrar o imposto do Império. E a fama dos publicanos era uma fama de desonestidade, de corrupção. Os publicanos cobravam além daquilo que era taxado pelo Império. E agora eles estão diante de João, querendo viver como súditos no reino, querendo viver como discípulos do reino. E eles perguntam: João, e como nós devemos viver? João diz: não abandonem o emprego de vocês, não abandonem, continue trabalhando, continue sendo funcionário de César, mas um conselho: só cobrem aquilo que é ordenado. A orientação de João é: o discípulo de Jesus deve viver de forma honesta. O discípulo de Jesus deve viver de forma honesta. Um fruto da nossa conversão é a nossa honestidade. Uma consequência da nossa conversão é a nossa honestidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4 e verso 28, ele vai dizer: quem roubava, não roube mais, antes trabalhe, viva de forma honesta. O discípulo de Jesus, ele não vive segundo a cultura do jeitinho brasileiro. O discípulo de Jesus, ele perde o emprego, mas ele não se corrompe. O discípulo de Jesus é aquele que passa por privações, mas ele não se corrompe. Ele não usa de artifícios escusos, não. Jesus, ele não compactua com a corrupção e com a mentira. Jesus vive e nos orienta a viver segundo a verdade. O terceiro grupo é o grupo dos soldados. E João Batista, ele foi alguém muito corajoso. Ele teve a capacidade de orientar, aconselhar os soldados. João antes já havia mandado uma mensagem duríssima para Herodes. João é alguém tomado de ousadia e de coragem, e ele agora rodeado de soldados, que também lhe pergunta: João, e nós que fomos tocados por sua pregação, o que faremos? João responde: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. João aqui está dizendo: todo discípulo de Jesus deve viver e lutar pela justiça do reino. Observe os conselhos de João. O verdadeiro discípulo, aquele que verdadeiramente viveu a genuína conversão, é alguém que ama, é alguém que partilha, é alguém que é solícito, é alguém que tem um coração tomado de compaixão. O verdadeiro discípulo também é alguém honesto, ele não compactua com a corrupção, seja ela uma grande corrupção ou uma pequena corrupção. E agora João está dizendo: o verdadeiro discípulo é aquele que luta e que vive segundo a justiça. Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5 e verso 6 de Mateus, ele vai dizer: bem-aventurados,
Felizes são aqueles que têm fome de justiça. Meus queridos, justiça. Vivemos em um mundo tomado de injustiças, leis injustas, uma realidade social injusta, injustiças também em meio à nossa sociedade. O cristão é alguém que abomina a injustiça, o cristão é alguém que condena a injustiça, o cristão é alguém que identifica a injustiça, o cristão é alguém que mesmo que tendo um partido, que tendo uma preferência política, ele identifica as injustiças e ele não compactua, não as apoia. Somos convidados para viver segundo a justiça, mas não só isso, não é apenas viver de forma justa, é lutar para que a justiça de Deus seja instaurada. Meus irmãos, vivamos segundo a justiça de Deus. Em um mundo tomado de injustiças, vivamos segundo a justiça de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza a esse nível de cristianismo, amor, honestidade, justiça. Quantas pessoas que se dizem servos de Deus, vivendo de forma tão egoísta, de forma tão individualista, de forma tão insensível. Quantas pessoas mergulhadas no lamaçal da corrupção, ou vivendo de forma injusta com seus filhos, com a esposa, com o marido, com seus funcionários, atitudes injustas. Se você é alguém de fato convertido, você vai dar esses frutos, você vai viver de acordo esses conselhos de João Batista. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa falar ainda mais forte, ainda de forma mais poderosa ao seu coração. Vamos adorar a Deus, vamos bendizer o seu santo nome. Glória a Deus, estamos concluindo mais um culto, mais uma celebração ao nosso Deus. E como foi cantado aqui, o reino de Deus é um reino de amor, o reino de Deus é um reino de honestidade, o reino de Deus é um reino de justiça. Os súditos desse reino precisam viver dessa forma: amor,
honestidade e justiça. Um aviso para a gente estar concluindo. Domingo é o domingo de Páscoa, é o domingo que celebramos a ressurreição de Jesus. Eu quero convidar você a estar com a gente. Durante todo esse tempo, nós só tivemos cultos ou transmissão de cultos na quarta noite e no domingo à noite. Dessa vez nós teremos uma transmissão no domingo pela manhã, às 9h30, domingo 9h30. Você é o nosso convidado a estar com a gente, acessando o canal da igreja para participar desse culto que a gente intitula Culto da Ressurreição. Agora, algo diferente que eu quero propor a você. Você não é obrigado a participar se você não se sentir bem. Nós vamos ter uma ceia. E por que eu defendo a ceia mesmo online? Por dois motivos. Primeiro, a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Pedro vai dizer: vós sois sacerdócio real. Então eu não preciso estar lá. Você é sacerdote, você pode tomar da ceia. Eu aqui, como também sacerdote de Jesus, ministro ela daqui, online. Mas a questão não é se está na igreja, ou se está em casa, ou se está online. A questão, sabe qual é? O coração. Com qual coração e com qual sentimento você vai tomar a ceia? Devoção, respeito, reverência? Participe. Um outro critério que eu entendo que é possível fazer a ceia online é a comunhão. Você não vai fazer a ceia sozinho, você tem que estar com alguém. Por quê? Porque é o princípio. O princípio da ceia é comunitário. E comunidade se estabelece não a partir de 100 ou 50 pessoas, mas a partir de duas. Duas pessoas é uma comunidade. Então participe da ceia. Pegue um pedacinho de pão, o suco de uva. Se não for o suco de uva, é um suco de morango em pó. Mas a questão não é se é suco, não é se é vinho, não é se é suco em pó, se é pão, não é se é pão de forma, ou pão de sal, ou pão de doce. A questão é: fazei em memória de mim. Então você é convidado. E participando da ceia, tire aquela foto, interage com a gente. Deus abençoe a sua vida. Próximo encontro, domingo, às 9h30 da manhã. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você. E eu espero que esse culto tenha abençoado e edificado a sua vida. Tenha uma boa noite e até domingo, se assim o Senhor nos permitir.